Boa noite a todos. Estou aqui com a minha querida Dulce Pontes, e o tema de hoje é um tema que está bastante no dia a dia da Dulce, que, como vocês sabem, ela é assessora da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, responsável aí por uma análise minuciosa e responsável de vários recursos especiais extraordinários. E a Dulce propôs para esse nosso encontro o seguinte tema: vamos discutir se é possível um tribunal ordinário reter, ou seja, não permitir a subida de um agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Ou seja, se de alguma forma os nossos tribunais ordinários, e se existe essa forma ou se existe esse fundamento, qual seria ele? Os nossos tribunais ordinários podem impedir a subida de um agravo do 1042. Eu vou passar a palavra para a Dulce, porque eu acho que ela tem muito a contribuir, enfim, com o dia a dia dela e com a opinião dela sobre esse tema. E depois, enfim, eu queria fazer umas considerações sobre esse tema também. Boa noite, Dulce, tudo bom? Olá, Ive, boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui e quero dizer que eu estou aprendendo muito aqui nas nossas discussões, está sendo maravilhoso. E o tema de hoje realmente é um tema bem interessante, né? Que passa pela súmula 727 do STF, que estabelece que, na verdade, o magistrado ele não poderia deixar de encaminhar ao STF o agravo de instrumento, né? Antigamente o agravo de instrumento, interposto a decisão que não admite o recurso extraordinário, ainda que referente a... Enfim, a gente não seria possível que a gente retesse esse recurso. O que é que está acontecendo? A gente tem visto alguns julgados do... Primeiro, eu queria contextualizar um pouco o que é que acontece, né? Para resgatar um pouco o que é que a gente vive todo dia. Quando a gente pega um recurso especial ou extraordinário, ele pode ser... Ele tem uma negativa de segmento, com base no 1030, 1 ou 2. É a linha A ou B, por conta da aplicação de alguma temática, né? Repercussão geral. Ou a gente pode inadmitir esse recurso com base no 1035. Da decisão que inadmite esse recurso com base no 1035, cabe o que hoje? Cabe um agravo do 1042. E a discussão que nós vamos ter aqui hoje é se é possível que o tribunal local retenha esse agravo do 1042. Até então, Ive, na minha cabeça, era certo que a gente não pode reter esse agravo do 1042. A gente faz o despacho e remete sempre esse agravo do 1042. Contudo, a gente viu, nós duas vimos, né, várias decisões do STF e do STJ também, flexibilizado a súmula 727. Para quê? Permitindo que os tribunais locais possam não encaminhar esses recursos quando eles forem errôneos. Então, e eles entendem que isso aí não é uma usurpação de competência. E a questão que a gente quer trazer para a discussão aqui é se realmente pode. Aonde na legislação tem permissão para que a gente não encaminhe esse agravo do 1042. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é uma coisa que a gente vive muito e que é importante ressaltar isso, esse recurso que comportou o 1042, ele era um recurso extraordinário, o especial, que na nossa ótica, ele não tinha condições de ser admitido. Por quê? Porque ele barrava na súmula 284, ou numa súmula que ele não tem, digamos, não tem perna para chegar ao Tribunal Superior. Por isso que ele foi inadmitido. Mas agora, a gente sabe que realmente, a gente já discutiu isso aqui no Quartas, que de fato, da decisão do agravo interno não cabe outro recurso. Mas então agora o que é que a gente vai fazer? Além de não caber nenhum recurso da decisão do tribunal de agravo interno, eu não consigo compreender como é que o STF e o STJ possibilitam que a gente retenha esse agravo do 1042 e o que é que a parte vai fazer depois disso, Ive? Eu já lhe digo que eu não concordo com, assim, quem sou eu para criticar assim, com tanta firmeza? Eu não consigo ver resposta para isso.
para mim não tem sentido a gente reter esse agravo do 1042, porque eu penso que nós já fizemos aqui o primeiro juízo de admissibilidade e paciência, esse segundo momento, eles é que vão fazer. Mas, de fato, e aí a gente até conversou um pouco, eu não entendo também o que é que realmente, de fato, o 1042, no parágrafo 2º, eu acho, ele possibilita que a gente, nesse 1042, a gente faça uma, digamos assim, uma retratação da decisão da segunda vice ou da primeira vice, no sentido de afastar aquele óbice, eu até compreendo. Mas como é que eu vou aplicar um tema de repercussão se o recurso não tinha condições de subir para o Tribunal Superior? Então, assim, pesquisando aqui no STF hoje, eu vi, de fato, uma decisão uma reclamação 34.960, realmente, nesse caso da reclamação 34.960, foi um recurso extraordinário, foi aplicado o tema 787, a parte entrou com um agravo interno, esse agravo interno confirmou a decisão, e aí a parte entrou com 1042. Esse 1042 não foi conhecido, a parte entrou com reclamação. De fato, nessa situação, pelo que a gente já viu e discutiu aqui, não cabe da decisão de agravo interno uma reclamação, um 1042, né? Mas aí imagina que o recurso extraordinário chegou, eu apliquei uma inadmissão por conta do 1035, por isso que deu 1042, como é que eu vou agora aplicar uma repercussão? Enfim, eu acho que eu consegui fazer o que é que eu vivo e, assim, dizer um pouco a minha opinião. Eu não consigo compreender por que isso, essa questão dessa flexibilização da súmula 727, e eu queria ouvir também você, Ilho, o que é que você acha dessa situação, né? Dulce, eu concordo totalmente com o seu entendimento. E por que eu concordo? Se a gente fizer uma retrospectiva, acho que a gente analisar como o código anterior disciplinava essa questão de duplos juízos, a gente consegue entender melhor o que tem errado, o que tem de errado nesse código atual. Pelo código anterior, tanto a apelação quanto o recurso especial e o recurso extraordinário tinham duplos juízos. Um juízo preliminar e o juízo definitivo feito pelo tribunal que julgaria o recurso. Em ambos esses casos, existia um recurso que viabilizaria a chegada do recurso inadmitido no juízo preliminar pelo juízo que faria, o que teria competência para julgar o mérito. Então, assim, o que a gente percebe dessa mecânica é que cabe somente ao tribunal que teria competência para julgar o mérito do recurso dar a palavra final sobre a sua admissibilidade. O que acontece no Código de 2015? Num primeiro momento, esse duplo juízo tinha sido extinto. Então, assim, tanto a apelação quanto o recurso especial extraordinário, por mais, enfim, descabidos e inadmissíveis que eles pudessem ser, o tribunal, o juízo ACO, não poderia fazer um juízo. Isso permanece, inclusive, com relação à apelação. O artigo 1010, parágrafo 3º, é assim, indiscutível com relação ao fim desse duplo regime de admissibilidade. Então, assim, o defeito, enfim, qualquer que seja ele, que a apelação possa ter, ele só poderá ser visto pelo tribunal ordinário. E assim também era a redação original do artigo 1030, aí, enfim, veio a Lei 3.256, como já tivemos a oportunidade de conversar em outros vídeos aqui, e fez, enfim, com uma redação confusa e imprecisa, e até inadequada e inconstitucional em alguns momentos. Enfim, criou aí um regime bastante estranho de devolver o duplo juízo de admissibilidade do recurso especial do recurso extraordinário
de uma forma pouco técnica e em alguns pontos inconstitucional. Então, o que que tem, qual é o regime atual para os recursos excepcionais no CPC de 2015? A gente tem aquela questão do artigo 1030, que já, enfim, criou uma dissociação entre os fundamentos da decisão de admissibilidade. Então, por alguns fundamentos, o recurso, sendo inadmitido por alguns fundamentos, só caberia um agravo interno para o próprio tribunal, e a gente já teve a oportunidade de fazer essa crítica aqui, de por que não pode acabar o julgamento de uma determinada questão aviada num recurso excepcional no tribunal de origem, ou seja, não poderia o tribunal constitucional, o STJ ou o STF, ser impedido de apreciar a questão veiculada num recurso de natureza constitucional. Essa trava não poderia ter vindo por lei infraconstitucional, e acredito que esse raciocínio também se aplique para o agravo do 1042, ou seja, esse agravo, como eu vinha dizendo nos últimos minutos, ele é o recurso que viabiliza que a questão federal ou constitucional aviada no recurso especial ou extraordinário chegue ao juízo que tem competência para apreciar o seu mérito. Ou seja, ele é o recurso que permite que o tribunal superior dê a última palavra sobre a admissibilidade daquele recurso especial, daquele recurso extraordinário. Então, no meu entender, o artigo 1042, parágrafo 2º, possui inúmeros vícios. Porque, e aí, Dulce, eu te peço até licença para poder fazer a leitura do dispositivo, para que eu possa colocar, no meu entender, quais são os vícios que ele possui. E aí, queria saber o que você acha dos dois pontos que eu quero colocar. O 1042, parágrafo 2º, diz: a petição de agravo será dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem e independente do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Eu vejo dois problemas aí. Na verdade, um problema com dois desdobramentos, porque quando essa norma diz que se aplica ao agravo o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento de juízo de retratação. Então, vamos tratar por partes. Com relação à possibilidade de sobrestamento e de juízo de retratação, o que a norma está querendo dizer? E aí você colocou muito bem na sua fala, é a questão do recurso que não tem perna. E aí eu vislumbro uma tecnicidade imensa nessa norma. Acho que sob esse ponto de vista, ela fere os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, ela não encontra aí lastro de validade, ou seja, por que sobrestar um recurso ou determinar um juízo de retratação em cima de um recurso que seria manifestamente inadmissível. Então, por esse viés, eu entendo que essa norma não tem fundamento de validade. Por outro lado, e aí eu repito de novo o trecho que eu quero destacar, o parágrafo 2º do 1042 diz: aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e juízo de retratação. Quando a norma fala, o texto diz inclusive, quer dizer que outros aspectos relacionados ao regime de recursos repetitivos se aplicariam ao agravo. E aí eu só consigo pensar, enfim, que poderia então ser aplicado ao agravo o quanto previsto, por exemplo, no artigo 1040, inciso 1º, ou seja, interposto o agravo, desde já ele poderia ser inadmitido se a tese constante do acórdão, que foi recorrido por um recurso especial, que pretende se destravar por esse agravo, estivesse alinhado
ao entendimento firmado em repetitivo pelo STJ, por exemplo. Aí, neste ponto, até pelas razões que eu já tive a oportunidade de colocar em outros debates nossos, Dulce, aí eu vejo uma inconstitucionalidade flagrante, porque também aqui nessa hipótese seria proibido ao jurisdicionado o acesso à Corte Superior. Ou seja, se, enfim, já se devolveu o duplo juízo para a legislação infraconstitucional, ou seja, os tribunais ordinários voltaram a ter o poder de fazer um primeiro juízo de admissibilidade, o 1042 é uma porta aberta para que a gente concretize o artigo 102, inciso 3º, e 105, inciso 3º da Constituição, ou seja, ao STF e ao STJ não pode ser negada a possibilidade de apreciar a admissibilidade de determinado recurso extraordinário e especial. Então, quando se faz a retenção de um agravo, que é justamente o veículo que permite a concretização dessas normas constitucionais, essa norma, no meu entender, é inconstitucional. Então, por esses fundamentos que eu acabei de colocar, eu vislumbro que o parágrafo 2º do 1042 é inconstitucional e que o tribunal de origem não pode fazer a retenção, por qualquer que seja o fundamento, do agravo 1042. Eles têm que remeter ao Tribunal Superior. O que você acha? Perfeito, Ive. Eu concordo com você. Eu até entendo e vi alguns julgados nesse sentido no STF, salvo engano, que era o seguinte: imagina que a gente faz uma decisão de negativa de seguimento com base no 1030, 1A, e a parte entra com um agravo do 1042. De fato, tá errado, né? Ela deveria ter entrado com com agravo interno. E algumas situações no STF, eles estão aplicando, eles estão flexibilizando a súmula 727 nessa situação. Eu até tem sentido, assim, tudo bem, mas eu acho que não tem sentido, tem até lógica fazer isso, mas não tem respaldo jurídico. Eu acho que não tem condições de fazer isso. A gente faz o primeiro juízo e é preciso remeter para eles fazerem essa correção. Se a parte entrou com 1042 errado, paciência. O recurso dela não será, ele vai ter no segundo juízo, ele vai ter a decisão correta, mas eu acho que não tem como barrar aqui, porque vão ter situações, e isso é uma situação que até seria razoável, mas vão ter situações que não é razoável, como a gente estava conversando no início, que foi eu estava com 1042, como é que eu posso sobrestar, como você estava falando agora, um recurso que vou sobrestar para quê? Um recurso que não tem, inclusive, isso acontece, viu? Há vários recursos sobrestados, quando na verdade eles não têm, e há vários julgados do STJ também, nesse sentido de que a gente não deve sobrestar recurso que não tem chance de ter curso. Então, eu acho que é preciso uma definição. O que é que a gente deve fazer? O que é prioridade? Nesse vídeo que eu vi, eu assisti teve uma matéria do STF essa semana, e teve um vídeo também que explica que é um projeto justamente para diminuir esses recursos que chegam no STF, porque eles verificaram no agravo em recurso extraordinário o índice de admissão, eu acho que era 1, alguma coisa. Então, eles verificaram que eles estavam repetindo as decisões dos tribunais locais. Eu entendo, mas não vejo como, juridicamente, se fazer isso. Então, eu concordo com você em tudo, Ive. Você falou. A gente vive isso, viu? A gente vive esse problema. A gente vive esse problema de inadmitir um recurso, subir para o Tribunal Superior via agravo de 1042, eles devolverem com a temática e a gente ficar sem saber o que vai fazer. Então, assim, isso é um problema que realmente precisa ser analisado com cuidado. Não consigo entender o 1042, parágrafo 2º, assim, não consigo, assim como você. Você até falou uma coisa que eu achei super interessante agora, que a vice-presidência, enfim, de um tribunal ordinário inadmitir, enfim, com fundamento 1030, inciso 5º, mandar para o Tribunal Superior e o Tribunal Superior devolver. Acontece demais.
Mas é exatamente isso que você falou. Na verdade, não tem como devolver, porque aquele recurso já não merece trânsito, né? Não tem como Isso, você fazer um juízo posterior, né, de verificação de compatibilidade entre o acórdão e uma tese, se aquele recurso já não deveria ter trânsito, né? Assim, exato. trânsito quando eu digo segmento, né? Apreciação do mérito. O Tribunal Superior, na verdade, deveria avaliar e eventualmente confirmar a decisão que vocês fizeram ou afastar para Isso, admitir o recurso e aí isso, sim mandar sobrestar. Porque, de isso. fato, não tem como sobrestar um agravo, porque É, esse agravo é fruto de um recurso que não deveria isso. ter segmento. Exatamente. Eles deveriam analisar se essa nossa decisão que negou, que inadmitiu está correta. Se essa decisão estiver errada, tudo bem. Mas é preciso analisar isso, porque se essa decisão nossa estava correta, não tem como fazer mais nada, infelizmente, Isso, exatamente. né? Concordo plenamente. Imagina que foi um recurso especial inadmitido com base na súmula 735, que foi decisão liminar. Eu vou sobrestar, né? Então, assim, enfim, é uma problemática que a gente não tem solução, mas tem que trazer aqui para debate, né? E as pessoas podem dizer o que acham e a gente pode crescer e fazer depois outro encontro. E um outro ponto, Dulce, que eu acho que vale a pena também pontuar, é que assim, eu acho que vem existindo aí um desvirtuamento, assim, na minha opinião, é, da maneira de como as cortes superiores têm procedido para poder otimizar os seus fluxos, enfim, o seu acervo. Porque se você parar para pensar, essa questão da impossibilidade de se negar seguimento a um agravo em recurso extraordinário, ela é sumulada pelo STF, ou seja, o tribunal é, entendia muito bem qual era o papel do agravo do 544 do CPC de 73. Ou seja, é um veículo que vai fazer com que aquela questão constitucional, enfim, ou pelo menos a admissibilidade do recurso extraordinário seja vista por quem tem competência Isso. constitucional definida. É. Então, E assim, eles criam, eu acho Ide, que a solução que eles criaram, ela assim, eu acho que ela parece legítima e ela termina criando um problema maior, porque a parte vai entrar com reclamação. Então, não era muito melhor analisar esse 1042 e dar um fim correto ao processo? perfeito. E aí você levantou um Fica outro mais, ponto. se a parte não se conforma com a decisão dessa, ela até se conforma que ela fez um recurso errado, mas ela não vai se conformar com um absurdo desse. Então, assim, eu acho que não é bom, né, para a prestação jurisdicional isso. Assim, eu tenho a impressão que não é uma solução boa. E outro ponto que você colocou agora, muito bom, com relação à reclamação. Eu concordo plenamente, porque na medida em que o tribunal ordinário não permite a remessa do agravo ao tribunal superior, o que está acontecendo aí é uma usurpação de competência, porque a competência para apreciação desse agravo é do tribunal superior. Então, na medida que esse agravo não chega ao Tribunal Superior, fica muito clara a usurpação de competência e muito claro o cabimento de reclamação É pelo verdade. jurisdicionado para, enfim, fazer com que o recurso chegue ao tribunal competente para o julgamento do seu mérito, né? Porque, no final das contas, o julgamento de mérito de um agravo em recurso especial, de um agravo em recurso extraordinário, é verificar se aquele recurso especial ou extraordinário é admissível. Então, assim, Isso. isso só cabe ao Tribunal Superior, que é quem tem que É. dar a última palavra sobre os requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais. Então, assim, na medida que enfim, corta o fio É. da meada aí, é reclamação, sem dúvida É nenhuma. uma solução um pouco Muito arbitrária, bem. né? Então, assim, não dá para se conformar com a solução dessa. Então, eu vejo. É isso aí, Ive. E aí, voltando, só o ponto que eu estava falando com relação enfim, como que os tribunais superiores têm feito a gestão dos seus acervos, enfim, o STF tanto entendia o papel desse recurso que tinha sumulado a matéria e agora, de uma forma
não muito técnica e me arrisco a dizer, como já disse, inconstitucional, tem flexibilizado uma súmula que, no meu entender, dizia o óbvio, para permitir também o trancamento do último recurso que o jurisdicionado teria de acesso às cortes superiores. Então, assim, eu não acho, Dulce, e acho até que quando a gente gravou aquele primeiro vídeo da reclamação, eu pontuei isso e você também. Eu não vejo, enfim, como ilegítimo, do ponto de vista constitucional, serem criados filtros para que, enfim, se definam temas, enfim, ou critérios outros, desde que democraticamente debatidos, para a escolha de quais recursos ou de quais temas, enfim, os tribunais superiores poderiam julgar, desde que isso seja feito pelo veículo correto, ou seja, isso tem que estar previsto na lei e mais do que isso, na lei constitucional, né, na norma constitucional. O que eu acho é que não pode vir uma lei infraconstitucional, como é a Lei 13.256 de 2016, e, enfim, estabelecer barreiras eternas, barreiras sem solução, que obstem definitivamente o acesso do jurisdicionado às cortes superiores, sendo que a única barreira que existe na Constituição é a repercussão geral. Então, assim, isso não pode ser feito por norma infraconstitucional, no meu entender, e muito menos por jurisprudência. Então, assim, a gente não pode esquecer que a nossa tradição e a nossa Constituição elenca a lei como fonte, enfim, por excelência do direito. Então, assim, a gente não pode aceitar que a jurisprudência diga diferente do que está na lei. Ou a gente não pode permitir que uma interpretação da lei distorça o texto, a literalidade do texto. Então, assim, eu sou totalmente a favor da implementação de técnicas de gestão e de otimização dos fluxos dos tribunais superiores. Eu acho que o jurisdicionado tende a ganhar com isso. No entanto, não se pode descuidar da forma como isso tem que ser feito. Então, assim, mais uma vez, registro o meu protesto com relação à redação do 1042, parágrafo 2º. Perfeito, Ive. E eu acho que a gente poderia terminar nosso programa hoje até levantando essa questão para que as pessoas digam como elas enxergam esse artigo 1042, parágrafo 2º, que pode ser que exista uma solução que a gente não esteja enxergando. Então, seria muito bom. Eu até vou colocar essa pergunta lá no meu Insta, Direito com Dulce Pontes, e você também pode levantar para ver se as pessoas trazem para a gente alguma resposta que a gente pode não estar enxergando aqui. Né? O que quis dizer esse 1042, parágrafo 2º, com esses aspectos que a gente levantou aqui. Concorda? Concordo, vou ficar, inclusive, muito grata se alguém conseguir me dar uma leitura constitucional dessa norma. Será ótimo. Até uma leitura razoável. Já está muito bom, não é? Mas é isso, Ive, foi muito bom. Mais uma vez, obrigada. Estou adorando essa nossa parceria. Vamos fazer muitas discussões maravilhosas. E vocês, quem estiver nos ouvindo, pode colocar, mandar sugestões. Eu até vou colocar no meu Insta, Ive, que eu quero botar, tipo assim, que eu quero estudar para a pessoa. Manda o teu problema, que eu quero estudar para você. Então, assim, quando tiver uma questão problemática, manda, que a gente adora, né, Ive? Quando a gente tem uma questão bem polêmica, aí é maravilhoso. É isso, mas boa noite para todos, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar, né? E está sendo maravilhoso. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Por favor, mandem, como a Dulce disse, as dúvidas, as polêmicas. Para a gente vai ser um prazer debater aí uma questão controvertida indicada por vocês. Dulce, querida, mais uma vez foi um prazer a gente poder discutir um tema aí super, enfim, atual e polêmico. E até o próximo encontro. Até boa noite.